Boa noite amigos do Trilha Espírita. Com muita alegria estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo da quarta-feira, nosso bate-papo. Hoje, primeira live do ano de 2022, uma grande alegria para os nossos corações continuar este trabalho tão importante para nós. Hoje, dia 12 de janeiro de 2022, como eu disse, primeira live do Trilha, e receberemos a querida Elaine Cap, lá de Santa Catarina, para nos trazer um roteiro, um modelo, um guia, o que nós vamos fazer, porque início de ano é sempre um bom momento para a gente corrigir a rota ou para traçarmos uma rota. Então, eu vou convidar a Elaine, que ela já entrou aqui. Vamos ver. Olá! Oi! Tudo bem? Deixa eu ver se eu ajusto aqui. A gente fica um pouco fora no começo, vamos ajustando. Que linda você, Elaine. Gratidão por participar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Eu que Seja muito agradeço. bem-vinda ao Trilha Espírita. Agradeço também aos amigos que já estão entrando, já vou vendo uns nomes conhecidos. Tão boa essa oportunidade que a internet nos dá, não é? Vocês Nossa. estão aonde? É Mato Grosso do Sul? O Trilha Espírita é um grupo de trabalhadores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu, neste momento, estou aqui no litoral de São Paulo, estou de férias e uma grande alegria para o meu coração, nas férias, poder trabalhar um pouquinho o meu lado espiritual e dividir esse espaço aqui com você. Que legal. Você veja só, você Mato Grosso do Sul, eu aqui em Santa Catarina, você agora em São Paulo, não tem mais férias, não é? Não tem mais Isso daqui não é justificativa. trabalho, isso daqui é lazer, né? É outro lado, muito mais no É campo, né? necessário. Bom, então hoje com o tema O Roteiro da Vida Eterna, Elaine Cap é uma trabalhadora, uma estudiosa da doutrina espírita, facilitadora, expositora, faz parte da Comissão do Evangelho Rede Vivo, estudante de Esperanto. E eu fiquei muito emocionada hoje, um pouquinho antes de começar a live, a hora que eu li, né, sobre a Comissão do Evangelho Rede Vivo, me veio à memória a Casa do Caminho, no começo, né, de tudo, quando Pedro fundou, né, o primeiro local assim de estudo. Quanto que é importante esse estudo do Evangelho Rede Vivo, de resgatar, né, esse estudo do Evangelho miudinho, como dizem. Exatamente, Então, é a nossa prioridade, né? Emmanuel, ele vai nos dizer, primeiro assim, que todos nós somos médiuns no sentido geral do termo, não é? E ele vai dizer que a tarefa de todos os médiuns, a primeira, é de evangelizar-se. Então é a nossa prioridade, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje também. E o Evangelho Redivivo é riquíssimo. Tá certo. Bom, como a gente deu um tempinho, eu vou iniciar com uma prece, uma breve prece, né? E aí você já fica à vontade aí para discorrer a respeito do tema, que será uma grande alegria para a gente. Gratidão. Jesus, querido amigo, nós te agradecemos neste momento a oportunidade bendita de aprender o teu evangelho, de estudar, de, enfim, podermos nos aprimorar, crescer e deixar de lado o nosso lado sombra, a cada dia irmos iluminando a nossa vida, o nosso espaço, as pessoas ao nosso redor. Espiritualidade amiga que sempre nos ampara, esteja conosco neste momento, envolvendo a todos, envolvendo a Elaine, para que ela possa ter o equilíbrio, a sabedoria necessária. Agradecemos Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, gratidão mais uma vez, e que bom todos vocês que estão chegando aí.
que a gente possa promover reflexões, né, e ajudar nesse momento que estamos atravessando. Você fica na sala comigo? Como é, querido? No Instagram não tem como eu sair da sala. Eu vou ficar aqui e vou acompanhar o estudo contigo, tá? Ai, Se vai ser ficar à vontade. maravilhoso. Me sinto muito melhor assim. Para você que está chegando, essa é a proposta, né? De nós estarmos juntos. E aqui nós vamos nos sentindo mais perto também. A Eliane está aí, Osmar também. Que bom que você chegou. A Trilha Espírita passou essa temática para nós, roteiro da vida eterna. E já no primeiro momento eu pensei em algo. Você, quando você sintonizou com essa live, né? Se você realmente deseja ficar aqui, por que é importante para ti essa temática, roteiro da vida eterna? O que ela significa? Não é? Num primeiro momento, assim, sem pensar muito, eu já pensei no Evangelho. E como foi bem colocado ali no início, a gente trabalha aí de facilitador do Evangelho Reditivo, trabalha na comissão, então está na ponta da língua. Mas eu primeiro queria fazer uma ressalva a todos com essa questão de nós termos as respostas na ponta da língua e não pensarmos muito naquilo que nós vamos dizer. Nem sempre isso é bom, não é? Talvez não alcance o objetivo que se espera, que é de nos conectarmos com a temática, com o conteúdo, com aquilo que nós estamos buscando, seja num livro, numa palestra, numa conversa com alguém. A resposta na ponta da língua é basicamente assim, eu estou fazendo uma atividade, meu filho me faz uma pergunta e eu respondo quase que aham, não é? Eu não pensei. Mas quando eu penso a respeito, eu estou me conectando ao próximo. E dar atenção é muito importante nos tempos de hoje. É difícil, não é? A gente sentir que o outro está prestando atenção em nós. E prestar atenção, isso, e prestar atenção naqueles que estão conosco, na nossa casa, na nossa vida de relação, aqueles com quem nós no dia a dia nos relacionamos. Será que nós estamos prestando atenção? Nem sempre, porque também não prestamos atenção em nós, não é? Se eu pedir para vocês fazerem agora um pequenino exercício, né? Olha, o Tiago também trabalha aí na Comissão do Evangelho Redivivo. Seja bem-vindo, querido. O pequenino exercício que eu proponho é o exercício de mindfulness, né? Então eu peço para vocês concentrarem-se em vocês mesmos, né? Sinta que partes do teu corpo têm contato com outras superfícies. Sinta a temperatura do ambiente. Preste atenção nos ruídos que estão ao teu redor, no cheiro aí onde você se encontra, não é? Agora vamos mergulhar um pouquinho mais. Preste atenção na tua sensação, nos teus sentimentos. O que você está sentindo? Como você está respirando? Rapidinho, devagarinho, não é? É importante que a gente faça isso para que a gente esteja no aqui e agora. Isso não só aqui, nesse momento, nesse pequenino exercício, mas na vida. Parar alguns momentos do dia e prestar atenção em nós. E a doutrina espírita, ela vai nos convidar a envolver, o próprio Evangelho de Jesus vai nos convidar a envolver nessa reflexão em que estamos pensando, não é? Que tipo de pensamento está ganhando espaço em minha intimidade? A gente vai lembrar que Chico Xavier, oi Gabriel, ele tem uma frase que é atribuída a ele, onde ele dizia: aves de rapina voam sobre as suas cabeças, mas fazer ninho só você pode permitir. Agora, se eu ando assim no piloto automático, eu não vou perceber quais são os pensamentos que estão ganhando morada em minha intimidade, não é? Então a gente começa, né? Eu trabalho com coach, a primeira coisa que a gente faz é utilizar-se de boas perguntas. E o que é uma boa pergunta? Não é, amigos queridos?
A boa pergunta é aquela que gera reflexão para uma tomada de decisão e uma mudança de ação, né? Que a gente tenha ali alguma ação com relação àquilo que a gente repetiu. Então, eu vou reformular a minha pergunta agora. Para você, o que significa roteiro da vida eterna? Hein? Renate, né? Tá chegando aí também. Renate, o que significa roteiro da vida eterna? Quando você buscou essa live, por que esse título foi significativo para você? Tá? Quando eu costumo fazer uma live, eu vou assim separando palavras por palavras. Então vamos pensar, roteiro, não é? O que é um roteiro? Roteiro é algo esmiuçado, detalhado, um itinerário de uma viagem, um roteiro de um filme. Eu tenho aqui o meu roteiro para estar conversando com vocês também, não esquecer de algo que seja importante. Né? O roteiro nos ajuda, seja numa viagem, seja a conhecer melhor uma história, a encená-la, não é? E também no momento em que nós estamos conversando, ter um roteiro, né? Planejamento, né, Elaine? O roteiro exige planejamento, e quando a gente está no automático, nós não planejamos, nós vamos, nos deixamos levar. Eu sempre falo que a gente tem que assumir o comando da nossa própria vida e sermos os protagonistas da nossa própria história. Isso é muito importante. E esse é o convite, não é? Para que a gente esteja lúcido diante de tudo que a vida nos oferece, que é tão preciosa, cada momento é precioso, e o convite de hoje também vai ser esse, né? Então, se a gente pensar primeiro roteiro, vida e eterna, são 3 palavrinhas para a gente começar a pensar. A Sinara já colocou ali, caminhar com Jesus, que bênção, né? Então, 3 palavras, roteiro, vida eterna. Eu posso agrupá-las, roteiro de vida, vida eterna, já vai ganhando mais contexto, né, significado. E aí a gente finaliza com o roteiro da vida eterna, que é o que a gente vai falar aqui. Vejam só. Casimiro Cunha, ele vai dizer para nós, naquele Dicionários da Alma, é um livro do Chico Xavier, ele vai dizer para nós que existem roteiros de ilusões. É um poema onde ele fala assim, há muitas sendas na terra, no roteiro da ilusão, mas a estrada com Jesus é santa renovação. Esse é o trechinho que eu escolhi aqui para nós. E o que é ilusão? Ilusão é engano, é a mente enganada, é quando nós acreditamos em algo que não é verídico, não é? O que é ilusão aí para vocês? É quando nós trocamos uma ideia falsa por aquilo que seria real, não é? É quando tomamos erroneamente, interpretamos erroneamente um fato. Isso é ilusão. E será que nós estamos iludidos hoje? Será que nós caminhamos muitas vezes? Pode falar. Veio aqui à mente uma coisa que esses dias está no Evangelho, a diferença, né, de felicidade e prazer. É uma ilusão a gente confundir felicidade com prazer, que são coisas diferentes. Isso. Até o Evangelho vai nos trazer um capítulo riquíssimo que vai falar sobre a felicidade real, né? Onde vai falar que a felicidade não é deste mundo. E muitas vezes onde a gente vê felicidade, debaixo daquilo a podridão, né? A dor, o sofrimento, porque a consequência não é boa. E a gente vai aprendendo a olhar além do momento presente, a considerar as consequências das nossas atitudes. E falar de ilusão é ter esse olhar, amigos, é ter esse olhar de que às vezes a gente está passando a nossa vida com objetivos de vida que estão fundamentados em ilusões. E quando a gente inicia assim, a busca espiritual, a gente já é convidado ali a ler as obras da série de André Luiz, tão rica, né, A Vida no Mundo Espiritual. Um dos livros que eu mais gosto dessa série, apesar de todos serem maravilhosos, né? Qual é o livro que você mais gosta? Coloque aí para nós nos comentários, amigos. Para mim é Os Mensageiros, não é? É um livro que
tem forte significado na minha vida. E esse livro, a gente vai ver um convite enorme dele para percebermos o que nós estamos fazendo dos nossos compromissos reencarnatórios. Como é que nós estamos vivendo a vida? E a gente para analisar por que estou aqui, não é, Cleide? Junto dessa família, com essas pessoas, com acesso a estas informações, por que Deus está me dando tais recursos, o que Ele espera de mim, com estas ferramentas que Ele está me proporcionando, não é? Para que a gente possa evitar a desilusão, não é? Ó, Missionários da Luz, a Sinara é o livro preferido dela. Qual é o seu, querida? Da série A Vida no Mundo Espiritual. Eu gosto muito de Nosso Lar, porque foi onde eu comecei a estudar sobre a doutrina espírita. Eu acho um livro muito fácil assim, de entendimento e marcou bastante. Gosto muito desse livro. Teve mais alguém que colocou ali o Nosso Lar, que bom. A série é grande, tem livros valiosos, Obreiros de Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu. É tanta informação, é uma ciência que a gente encontra em todos esses livros da série de André Luiz, que vale a pena ter grupos de estudo dedicados, não é? Sim, porque chega um ponto que eu que não sou tão assim estudiosa, né? Há pouco tempo que eu descobri o Espiritismo, chega um ponto que a gente começa a confundir os livros com os temas, com os personagens, então exige realmente um estudo. Mas é importante a gente saber da base, né? Do que traz de aprendizado para a gente. Elaine, quando você falou de ilusão, o Simão Pedro, esses dias ele recomendou, fez uma anotação no Instagram dele, falando daquele filme Não Olhe Para Cima. E eu fui assistir o filme. Gente, olha, recomendo também, é incrível. Retrata muito bem esse mundo de ilusões que nós estamos, porque a rede social, principalmente, ela traz grandes benefícios, né? Tudo é saber como utilizar. Então, ela traz grandes benefícios, mas ela traz um mundo de ilusão também muito grande. Então, vale a pena. Fica a dica aí do filme, né? A Karen também assistiu. Muito eu assisti 2 vezes também. É muito bom. E a gente vai percebendo que muitas vezes nós estamos nesse processo, não é? Às vezes eu estou olhando a timeline ali e eu começo a me depreciar tanto, não é assim com vocês também, amigos? A gente vê aqueles corpos esculturais, aquela vida assim que parece uma festa, e você começa a olhar para a sua vida e pensar, meu Deus, como eu tô feia, eu envelheci tanto, a minha vida é muito pacata, e eu com tantos problemas, e as pessoas com tanto dinheiro, não é? E a gente começa assim, a achar que é tudo, quando na verdade a pessoa está expondo ali aquele momento prazeroso da vida dela, ou a expectativa de que assim fosse, não é? Porque às vezes ela vai até um jantar, ela tinha uma expectativa maravilhosa para aquele encontro, ela tira uma foto representando aquela expectativa, mas de fato não atingiu a expectativa que ela tinha, verdade, não é? Então às vezes é pura ilusão mesmo, né? A gente precisa realmente considerar que a vida vai muito além daquilo que aparece, não é? Olha só, o filme Não Olhe Para Cima, não é? Que eles fizeram a pergunta aqui agora? Uhum. Não olhe para cima. Não olhe Rio Grande do cima. Sul. O risos ali. Ai, que bom. E é isso mesmo. E a gente começa a ser convidado a um olhar que transcende aquilo que nos chega em primeira mão. Existe também um documentário no Netflix que vai falar de todos os algoritmos e como nós, de acordo com o tempo em que a gente fixa o olhar ou a telinha, aquilo já ganha mais espaço na nossa timeline, não é? Aparece mais vezes. A gente sabe disso. A gente faz uma pesquisa de algo para comprar e, de repente, você vai vendo só promoção em cima daquele conteúdo. E é assim, a nossa opinião vai ganhando força.
E a gente vai vendo cada vez mais aquilo que é de acordo com o nosso ponto de vista, não é? E a gente precisa pensar nisso, porque nós vamos entendendo que muitos pensam igual a nós e que ninguém pensa diferente. Mas estamos sendo levados a considerar isso por esses algoritmos. Só que não é só na internet, não é? Não. Na realidade espiritual também é assim. Nós sintonizamos com os afins. E a gente precisa compreender isso, que aquilo que está em nós vai ganhando peso, sendo sustentado pelas influências que nos chegam. É a questão de O Livro dos Espíritos, eu separei aqui para nós, porque essa não tem como deixar de falar em nenhuma live, não é? Aqui, 459. A questão é, se nós recebemos influências, lembram? E a resposta dos espíritos é muito mais, do espírito de verdade, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então veja a importância de nós termos essa compreensão na nossa vida, que nós estamos mergulhados, né, em influências, em todos os aspectos, na vida cotidiana, na internet, no campo espiritual, nós somos influenciados. Mas aí a gente lembra daquela nossa primeira frase de Chico, né? O que vai ganhar espaço em mim? O que eu deixo que encontre morada na minha intimidade? Por isso que ajustar as nossas lentes é importante. Você não usa óculos, não é? Uso para longe. Ah, usa, eu também uso, mas eu tô aqui de lente de contato. E você que está nos acompanhando aí, a gente não vai no oftalmologista de tempos em tempos para ajustar a nossa lente? Né? É importante para a gente poder enxergar melhor. Alguns para poder enxergar mais longe, outros para poder enxergar de perto, né? Mas não perder nada que seja importante, que esteja próximo. E a gente precisa também ajustar as lentes da vida. E a gente só vai conseguir fazer esse ajuste das nossas lentes se a gente não se deixar levar por esses algoritmos ou por acreditar que a nossa opinião é a única, a mais certa, a mais correta. A gente precisa ler mais, ampliar o nosso conhecimento e a gente precisa compreender mais dessa nossa realidade espiritual. A vida é um constante convite para que a gente faça isso. Vocês já pensaram por que é que nós reencarnamos? Não estamos aqui a passeio, né? Não estamos aqui a passeio, mas será que a gente poderia evoluir também espiritualmente? Por que a gente tem que receber um corpo, um novo nome, estar junto com pessoas que vão fazer parte da nossa vida, algumas com quem a gente tem harmonia, outras com quem a gente tem imensa dificuldade? Por que nós precisamos reencarnar? Vocês já pensaram nisso, amigos? A gente já falou, né, que no campo espiritual nós estamos junto aos afins. Nós sintonizamos com os iguais. E o corpo nos dá a possibilidade de estar junto aos diferentes. Já os iguais também, né? Mas o corpo nos dá a possibilidade de nos relacionarmos, né, em todos os níveis. Para evoluir com as dificuldades, disse o Alisson, é isso mesmo, né? Então, veja, no campo espiritual, os espíritos mais elevados, eles têm acesso a todas as condições espirituais. Mas quanto mais rebaixado o espírito, ele não tem acesso a outros planos, né? Senão com intermediários. Não é? Olha lá, Isabela, a gente sabe, mas muitas vezes esquece dessas coisas. É isso mesmo, Isabela, né? Então, nós reencarnamos para estarmos juntos e convivermos, seja qual for a nossa condição espiritual, né? Às vezes alguém aí já cresceu bastante na virtude da paciência, né? Diferente de mim. Outros já cresceram bastante na condição intelectual, outros em determinados outros aspectos da vida, na perseverança. E a gente, estando juntos, nós vamos possibilitando o aprendizado, né? Justamente por percebermos isso. Eu acho assim que muitas vezes muitos de nós pensamos que
Deus quer o nosso sofrimento. Não. Essas experiências são colocadas para que a gente possa evoluir, porque é somente assim, através das experiências. E muitos de nós estamos por prova, por expiação, por missão, e nós só vamos sair desse círculo vicioso, né, dessas situações que nós estamos, somente quando a gente conseguir dar uma boa solução. E uma boa solução não é a gente ignorar o outro, né? É dar uma boa solução de acordo com o que Jesus nos ensinou, a amar o próximo. Que é tão fácil, né, Elaine? É o nosso grande desafio, mas a gente vai tendo tanta oportunidade. Quem não teve oportunidade hoje, hein, Paula? Você que entrou agora, Isabel. Vocês tiveram oportunidade de amar? Quem daqui não teve oportunidade de fazer o bem hoje? Será que alguém não teve oportunidade de fazer o bem? Talvez nós não a aproveitamos, mas todos nós tivemos a oportunidade de sermos gentis, de sermos tolerantes, de levarmos uma palavra que edifica, de prestarmos atenção no outro, de cuidar de alguém, de buscar alguém que está tão distante por uma ligação, por uma mensagem. Quem de nós não teve essa oportunidade de fazer uma oração, não é? É Lamia ou Lamia? Lâmia. Ah, querida, né? Ela diz para nós, justiça divina diante das nossas escolhas. Verdade, viu? Olha que riqueza vocês estarem participando. Então é isso, a gente precisa dessa compreensão, desse autoconhecimento. Então veja só, roteiro de vida eterna, voltando aí para o nosso tão abençoado tema. Quem nos trouxe esse roteiro de vida eterna? Eu tive e fiz, que bom. Oportunidade de pensar, de sentir, de agir, diz a Cleide ali para nós, é verdade. O roteiro, quem nos trouxe foi Jesus, não é? Está realmente na ponta da língua de cada um de nós. É o seu evangelho de amor. Mas vamos pensar assim, amigos queridos. É difícil é muito difícil de encontrar uma casa que não tenha o evangelho ou a Bíblia, né, física. Agora, se nós pensarmos na internet, todos nós temos acesso ao evangelho pela internet, não é verdade? Sim. Todos temos. Então eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, tá? O primeiro que eu trago aqui é uma estimativa. Estima-se que 2,18 bilhões de pessoas no mundo são cristãs. 2,18 bilhões. Né? Então vamos pensar nisso. Isso significa 31,5% da população mundial, que se diz cristã, né? Que acredita em Cristo. Se a gente traz isso para a nossa realidade no Brasil, censo de 2010, ele vai dizer assim para nós, olha, que no Brasil são 182 milhões de cristãos. Isso equivale a 87% da população brasileira. 87% de pessoas que se dizem cristãs. Por que eu usei essa palavra assim, dizer-se cristãos, né? Que asseguraram ali na pesquisa que são cristãos, né? Aí a gente analisa por que de tanta polaridade social, por que dessas estatísticas tão altas de violência, de depressão, de abandono, né? E aí a gente fica pensando, mas como? Se nós somos 87% de cristãos. Isso significa que, de fato, nós talvez utilizamos um título, um rótulo, não é? De cristãos. Mas a gente ainda tem dever de casa, que é o de compreender o que isso significa. O que é ser cristão? Não é? E aí, esse é o convite que eu vou fazer. O que está faltando, amigos? Se nós temos o Evangelho em casa, se nós temos a Bíblia em casa, veja que algumas pessoas, inclusive, sabem de cor os versículos
né? Se eu perguntar, talvez alguns de vocês saibam. E eu tenho um convite para você que está acompanhando aí, a buscar o versículo em João 6, 67 a 68. Eu não vou dizer qual é esse versículo, tá? Vai ficar como convite para vocês, né? Quem tem a Bíblia, quem tem o Evangelho, vai buscar lá. E quem não tem, tem na internet, né? Mas busque João 6, capítulo 6, versículo 67 a 68. É isso mesmo, Fernanda, tá faltando vivenciar os ensinamentos do mestre, né? É o desafio diário, e a Sinária diz que tá faltando vontade, né? Para que a gente possa realmente ser cristãos, né? Quando vocês forem buscar esse versículo em João, prestem atenção, tem duas boas perguntas, excelentes perguntas. Perguntas que geram reflexão, decisão e ação. Uma é feita por Jesus e a outra pergunta é feita por Simão Pedro. Eu quero que você leia essas perguntas e tenta trazer para o teu momento. Esse momento que nós estamos passando, janeiro, é aquele momento onde nós vamos aí traçando os propósitos desse ano, a gente vai revendo os nossos valores, aquilo que desejamos, nossos propósitos de vida, não é? Por mais que isso seja convencionado na sociedade, não faz mal que seja convenção. É um alarme que está dizendo assim, né? Igual a gente coloca ali o alarme dizendo, você tem live hoje, você tem compromisso X hoje. É aquele momento onde a sociedade repensa, ou é convidado a repensar a sua vida. E nós estamos vivendo esse momento. É interessante a gente dividir a vida em ciclos, né? Acho que a humanidade necessita, a natureza, né? Ela tem ciclos, né? Nós temos a primavera, verão, outono, inverno, nós temos os dias, meses, anos, né? E assim também, aniversário, por exemplo, vou fazer aniversário, eu encerrei um ciclo, vou iniciar outro. Então, renovar-se. Por isso que no começo eu falei que é um bom momento para fazer essa live, Elaine, porque é a hora de corrigir a nossa rota, de compreendermos o que vai ser esse ano, qual o passo que eu vou dar diferente, o que eu vou fazer com que esse ano realmente seja um novo ano, que eu realmente siga os ensinamentos de Jesus. Enquanto você falava aí sobre esse número impactante, né, que você trouxe uma reflexão muito profunda da quantidade de cristãos no Brasil, principalmente, onde a gente, em cada quadra, praticamente tem uma igreja, um templo, ou um local, né, onde as pessoas se reúnem. O que está acontecendo? A nossa luz não está brilhando? Exatamente, né? Então veja só, muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Quanto mais nós temos consciência disso, mais nós temos também o dever de acender a nossa pequenina luz. Às vezes ela tá apagadinha mesmo, né? Não tem aquele dia onde a gente está assim, mais esmorecido, mais apático. Aí a gente tem que buscar a fonte, não é? A fonte que é o que a gente está tentando trazer aqui desde o início, esse evangelho, que é o recurso divino, um tesouro maior, roteiro para as almas, roteiro da vida eterna, é a fonte que a gente vai buscar para que a gente possa se iluminar. E quando nós fazemos esse pequenino movimento, é certo que os outros sentem. Vocês percebem que as mudanças, existem mudanças que são mais drásticas, acontecimentos que nos movem de uma forma mais abrupta. Mas a maioria das mudanças vão acontecendo gradativamente, num processo nem sempre perceptível aos nossos próprios olhos. Mas que às vezes os outros que nos encontram mais tarde vão perceber e vão nos perguntar o que aconteceu, não é? Você está diferente, você está mais calmo, o que aconteceu que você está mais calmo agora, não é? Você era tão agitado antes, não é? Então, o auto-amor é autocura. Joana de Ângeles vai falar muito sobre auto-amor. Jesus nos convida ao auto-perdão, ao auto-amor, ao autoconhecimento.
E a codificação espírita, Emmanuel vai dizer que Jesus é a porta e Kardec é a chave, não é? Porque a codificação, os livros, a base do espiritismo, eu estou aqui com a obra basilar, né? O Livro dos Espíritos, eles vão nos fazer enxergar o ensinamento de Jesus de uma forma que até então nós não compreendíamos. Não é? Não foi assim. Talvez alguns daqui já nasceram espíritas. Eu me tornei espírita nessa encarnação depois de alguns acontecimentos da minha vida, não é? A gente diz assim, é pelo amor ou pela dor, mas a gente vai chegar, né? A gente chega à doutrina espírita, ela chega em nós, entra em nós, depois ela deve sair de nós também, né? Para o próximo, através dos nossos exemplos de vida. Então, essa obra basilar, quando a gente vai buscar as leis morais, onde estão escritas as leis morais? A gente vai ver aqui na nossa consciência. Então, esse mergulho para dentro de nós, esse autoconhecimento que a gente está falando aqui, tão importante para que a gente não se deixe levar pela maré, não é? Mas que a gente tome do leme nessa embarcação da vida, que a gente a desperte Jesus para que ele acalme as tempestades. Esse movimento que nós fazemos deve ser diário e ele é muito importante. Cada dia da nossa vida é uma oportunidade sagrada que nos é concedida, junto a estes com quem nós estamos, no meio onde nos encontramos, nos convites que nos são oferecidos, não é? Então vejam só, lá nesse conteúdo das leis morais tem uma pergunta 919, que é assim, qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? Vocês lembram dessa resposta? Ela é bem conhecida, né? A questão 919, até mnemônica, é fácil de lembrar. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha a importância do autoconhecimento. E continua Kardec. Kardec fazia excelentes perguntas, não é? Por isso que nós temos excelentes respostas também Sim. da espiritualidade. E ele perguntou assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Que bom que ele fez essa pergunta, não é? Porque então, na sequência, nós vamos ter aquela resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, não é? Então, nós estamos fazendo isso na virada do ano, né? Interrogar a nossa consciência, mergulhar na nossa intimidade. Faça isso, faça essa trajetória, essa viagem para dentro de si mesmo. Mas não faça sozinha, né, Kátia? É tão bom que a gente faça acompanhado, sabe por quê, amigos? Que nós podemos nos perder. E acompanhado, eu estou falando que às vezes a gente vai estar fazendo esse mergulho para dentro de nós num grupo de estudo, às vezes a gente vai estar fazendo esse mergulho para dentro de nós com acompanhamento de algum profissional, que é muito bom. Mas tem alguém que eu gostaria que nós jamais esquecêssemos de trazer nessa viagem interior, que é o próprio Jesus, né? Que basta que nós possamos permitir o acesso dele na nossa vida, né? E ele fará essa viagem junto conosco. O que isso significa na prática, não é? Não o Jesus homem, né, que é a persona, mas os seus ensinamentos. Quando a gente faz essa viagem buscando uma reflexão do Evangelho, é muito mais fácil, mais possível que nós façamos sem nos emaranhar em sentimento de culpa, em dificuldades, não é? Em desculpismos. Mas quando nós trazemos todo esse conteúdo, né, do Evangelho para a nossa vida, nós vamos mergulhando conscientes de que nós somos pequeninos, falíveis, nós precisamos praticar aquilo que a Isabela bem colocou do alto amor. Então a gente precisa
né, exercitar a indulgência com o próximo, mas eu preciso também exercitar com relação a mim mesmo, compreender o meu processo de transformação. No coaching a gente fala assim, olha, a gente precisa mudar a nossa forma de nos comunicar, não é? E como eu estou habituado a me comunicar de uma outra maneira, se eu, num momento do dia, conseguir mudar a minha forma de comunicar, já valeu a pena, não é? Se pelo menos em um momento do dia eu pratiquei aquele mindfulness que alguém colocou lá, né? A percepção de como eu estou. Se em um momento do dia eu olhei para a minha intimidade, eu analisei os pensamentos, né? Que estão alcançando a minha mente, já valeu a pena. Por quê? Porque isso é treino, a constância vai fazer com que isso se torne hábito, não é? O Alisson está ali dizendo... é mais importante que a velocidade nesse caso, né, Elaine? E em muitos momentos nós vamos nos deparar com aquilo que muitos de nós deixamos de acolher, de fazer algo pelo próximo, porque a gente fala assim, mas eu tenho tanto defeito, eu tenho tanta coisa que eu preciso melhorar, deixa eu estudar, eu vou melhorar, e aí eu vou começar a trabalhar. Não. Comece, né? Porque as nossas sombras, elas vão nos acompanhar por um bom tempo. E é importante o quê? Como que nós vamos conseguir extinguir essas sombras? Somente nos iluminando as sombras. Então não tem outro meio. Ter paciência consigo, porque é o alto amor, né? Que foi colocado também. E a natureza não dá saltos. Então, um dia de cada vez, como disse Santo Agostinho. Então, tipo alcoólatras anônimos, né? Só por hoje. Só por hoje. Eu gosto muito dessa questão do A, né? Porque às vezes a gente traça um propósito a longo prazo, ou a gente pergunta, você já fez essa experiência? Vocês já fizeram? A gente faz a mesma pergunta na evangelização infantil e numa turma de ESD ou de outro estudo doutrinário. E a gente vai ver que a criança, ela pensa no pequenino, né? Vamos, por exemplo, assim, o que esse estudo pedisse hoje, não é? Aí você pergunta isso numa turma de adultos, eles vão dizer assim, a importância, né, da gente praticar a reforma íntima, não é? Excelente, é uma meta, mas por onde começar? Né? Me convidou ao perdão, né? E aí você pergunta para crianças, vamos supor que a temática da aula de evangelização era perdão também. Você pergunta para ela, o que a aula de hoje te disse hoje? Eu tenho que fazer as pazes com meu irmão, né? Ela já vai para a aplicação, que eu tenho que dividir o meu brinquedo, né? Enquanto que o adulto está lá no propósito lá longe, né? Aquilo que eu espero. Então, se eu tenho esses propósitos diários, ainda que pequeninos, né? Por onde começar? É perdão? Quem eu preciso perdoar? É comigo mesmo. Então, o que eu preciso perdoar em mim? Não é? Então, eu começo a fazer perguntas que me ajudem a tornar aquele conhecimento algo que seja utilizado na minha vida, nas minhas ações, né? E eu preciso começar do pequenino. Se eu só tenho aquele objetivo maior, eu estou olhando para a montanha. E transportar a montanha, amigos queridos, né? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a essa montanha, transporta-te daqui para lá. Então, qual é essa fé? É a compreensão de que para nós transportarmos a montanha, eu vou de grãozinho em grãozinho de areia. Não é? Então, é aquilo que se apresenta hoje. Alguém bem colocou, acho que foi o Alisson que colocou ali, né? A questão de nós exercermos a empatia todos os dias, não é? Então, olha, é a meta, exercer a empatia todos os dias. E em que momento eu vou fazer isso? É na rede social, nesse momento que eu saí daqui, é com o meu cônjuge, com aquele que convive comigo e que às vezes não atendeu a minha expectativa, os pequeninos passos, não é? Aquilo que eu assisto na TV, um noticiário, né? Como é que eu vou agir? Quais os sentimentos
que estarão em mim, os pequeninos passos que vão dando significado, vão fazendo com que aquele ensinamento ganhe vida em mim. É Jesus vive em nós, que a gente fala, né? É o ensinamento vivo em nós. Até me emocionei aqui em pensar que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente se diz seguidor do Cristo. Né? Nós não podemos ser os mesmos. Nós temos um testemunho, nós já fomos tocados. Então, que a gente aprenda, tente, né, no nosso dia a dia, nos lembrar disso. Se eu sou seguidor do Cristo, as minhas atitudes devem ser diferentes. Se eu não consigo, aí eu tenho que buscar ajuda, como você mesma colocou, né? Num grupo de estudo, as casas espíritas, todas têm grupo de estudo. Aqui no Trilha nós temos, toda a última quarta-feira do mês, nós temos o estudo daquela obra Emoções que Curam, da irmã Cidufo. É uma psicóloga que faz o estudo junto com a gente. Então, é muito interessante, porque nós não somos ensinados, né, Elaine, a nos conhecer. Dessa minha geração, né, depois dos 40, a gente não sabe o que é um sentimento. Nós somos ensinados a não chora, né? Ninguém perguntou, por que você está chorando? Por que você está sentindo raiva? E isso reflete em tudo na nossa vida. Não conhecer as nossas emoções. Desculpa se eu saí um pouco do contexto, mas acho que são coisas assim que tudo está envolvido nas nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Exatamente. Agora, existe assim um caminho vasto aí na educação, convidando-nos, né, a já trabalhar com as crianças desde pequeninos, essas questões que gerem reflexão nas mesmas, para que elas possam, né, trilhar a vida delas com mais autorresponsabilidade, autoconsciência, que é o que tanto a gente sente falta desse exercício em nós, né? E o estudo nos favorece muito nesse sentido, né? Sim. E como você colocou, não é fácil para nós, não é fazer esse movimento, porque a gente está habituado a obedecer, né? A gente tem que fazer algo, mas por que nós precisamos fazer algo? E veja que às vezes a gente coloca até para nós mesmos, eu tenho que fazer algo. E você já fez essa pergunta, por que eu preciso fazer algo? Por que eu preciso fazer isso e dessa maneira? Será que não existe uma outra forma de realizar? Talvez mais simples, não é? Uma outra maneira de pensar. Então, tudo isso é bem importante. Mas, voltando aqui ao tema, eu fiz um convite para vocês com relação a um versículo do Evangelho, que a gente vem falando da importância de nós, que nos dizemos cristãos, entender que ser seguidor do Cristo é ser seguidor de uma mensagem de amor, de um exemplo de vida, de um testemunho daquele amor que é renúncia, não é? Que é um amor que transcende. Então, nesse sentido, amigos, lembra que a gente falou, 87% dos brasileiros se dizem cristãos. O que está faltando? Está faltando realmente que nós consigamos fazer com que o primeiro livro que alguém leia de Espiritismo seja a nossa conduta. Né? Que alguém possa nos buscar porque percebeu algo em nós diferente, né? O nosso padrão vibracional seja outro, aquilo que aninha em nossos pensamentos seja benéfico, sustentador, que a gente possa se dedicar nesse sentido. Então, eu trouxe para vocês aqui um convite para nós fazermos um breve exercício do Evangelho Rede Vivo, né, que é a nossa proposta na comissão. Veja, o que está faltando? Está faltando vivenciar. Mas isso a gente já sabe desde o início. O próprio Cristo nos convidou, né? Sereis reconhecidos por vossas obras. Não por aquilo que conhece, não por aquilo que sabe, mas como você agiu, em que isso te modificou, não é? E a própria codificação espírita é Evangelho Redivivo,
nos convidando. Fora da caridade não há salvação. Então é na vivência realmente desses postulados, na autoiluminação, e aí a gente lembra do livro Voltei, não é? Da luzinha que está em nós, não é? É dessa forma que nós seremos reconhecidos. Então, a Federação Espírita Brasileira lançou, olha o William colocando, são nossas atitudes que contam, exatamente. A Federação Espírita Brasileira lançou uma nova forma de se estudar o Evangelho, porque a gente está estudando faz tempo, e a gente ainda sente dificuldade de viver, não é? Então, essa nova forma de estudar o Evangelho se baseia numa frase de Alcione, no ensinamento de Alcione. Para quem leu os romances históricos de Emmanuel, não é? É uma riqueza cada um deles. Sim. Eu adoro todos. Paulo e Estevão é meu preferido, depois Ave Cristo, mas esse Renúncia é maravilhoso também. Em Renúncia, Alcione, um espírito elevado, né? Num processo de reencarnação que é de renúncia, vem e se dedica, né, ao estudo do Evangelho. E tem um determinado momento em que ela está junto de uma família, que de fato é a família dela, mas não sabem, né? Ela está ali de visita, e eles estão realizando o Evangelho no lar. E ela diz que lá na Espanha, eles costumavam ler versículo a versículo, e que eles buscavam, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então ela nos dá 4 estágios, né? Às vezes a gente fica só no conhecer. Conheço todos os versículos, mas não consegui trazer para a minha experiência de vida, não é? Então, conhecer sim a mensagem do Cristo, meditar, e a gente faz isso bastante. Na doutrina espírita, não é? A gente senta e, o que essa mensagem te diz no Evangelho no lar? Meditar. Sentir. Aqui, olha, o sentir muitas vezes está faltando. E é só quando a gente sentiu que aquele conteúdo é importante para nós, é que ele vai ganhar espaço na minha vida. Então eu preciso sentir Jesus falando comigo. Não é para fulano, ciclano, é comigo. Para que eu possa, então, viver de uma forma melhor. Então, meu exercício com vocês é com a passagem em Mateus 7,14, rapidamente. A passagem é assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. É a passagem da porta estreita, e a gente está falando do roteiro da vida eterna, dos nossos planos aí para 2022, 2023. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Vamos conhecer? Essa passagem foi dita no Sermão do Monte, né? Junto às bem-aventuranças, amigos queridos. Então, só por isso a gente já sabe o significado, que num grupo de estudo a gente iria explorar muito mais o que significa subir ao monte, né? O que significa esse momento em que nós recebemos o Pai Nosso, a oração mais singela, não é? E a gente recebe esse ensinamento, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Para quem ele estava se dirigindo, né? Tudo isso faz parte do conhecer. Meditar essa mensagem vai nos convidar a extrair o espírito da letra, o significado da palavra, não é? O fundo da mensagem, né? O contexto do texto. Então, se a gente for meditar, tem uma mensagem de Emmanuel que vai nos dizer assim para nós, olha, que cada um de nós tem à nossa frente uma muralha, que significa o tempo, e a porta que nós precisamos transpor. A porta larga é a que nos leva para o caminho da ilusão, né? É aquilo que nós estamos habituados, não exige maior esforço. A porta estreita é aquilo que nos convida à redenção, e ali ele vai explorar o significado da ação, né? Da causa e do efeito, das nossas atitudes, né? E vai nos convidar a fazer melhores escolhas. E para sentir
né? Eu vou convidar vocês agora a pensarem no momento que vocês estão atravessando, na porta que vocês estão escolhendo com estes propósitos para 2022, 2023, né? Qual é o seu objetivo maior? Quando nós iniciamos essa live, essa nossa conversa, nós falamos das ilusões, das aparências, do que é transitório, do que fica. Muitos de nós, nesse momento de pandemia, nos despedimos de alguém e nós fomos convocados a refletir na transitoriedade da vida. Um roteiro para a vida eterna é um roteiro de vida que nos convide a compreender que a vida vai além daquilo que nós vemos aqui. Que existe um porvir. Que esse porvir está conforme a como vivemos e aproveitamos o agora. Que haverá inúmeras possibilidades sempre de redenção, mas que eu estou construindo o meu futuro hoje. Que eu terei oportunidades de reencontro, sim, mas que eu preciso aproveitar o encontro presente da melhor forma possível. Como muitas pessoas partiram, e às vezes de uma forma tão rápida, sem nós podermos nos despedir, nós consideramos a importância do hoje, de como nós atravessamos esse dia, de como nós conversamos com o outro, da responsabilidade na nossa conversa, na emissão das nossas opiniões, no trato com o próximo e para com nós mesmos, né? Então, o sentir, eu vou falar para vocês rapidamente uma historinha aqui de um piloto de caça dos Estados Unidos, talvez vocês conheçam. Ele serviu na guerra do Vietnã e ele saltou de paraquedas e acabou sendo preso. Depois que ele foi libertado, ele passou a fazer palestras sobre o acontecimento. E numa dessas palestras, uma pessoa buscou ele e disse assim: nossa, eu queria tanto te ver. Eu sou o marinheiro que dobrava o seu paraquedas. E aí ele ficou assim: nossa, eu nunca prestei atenção nos marinheiros que dobravam o paraquedas. E ali ele começou a pensar nas inúmeras noites que aquele marinheiro, com paciência, né, trabalhava a dobradura daqueles paraquedas com a vida de tantas pessoas em suas mãos. Sim. E ele começa as palestras dele hoje perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Porque se ele não tivesse sido bem dobrado, talvez aquele homem não estaria aqui, não é? Dando aquelas palestras. E quem dobrou o seu paraquedas hoje? O meu paraquedas hoje? As pessoas que nos possibilitaram muito tempo, muitas oportunidades e que às vezes a gente nem presta atenção, nem dá bom dia, nem considera, não é? O Evangelho de Jesus nos convida a perceber o outro, a perceber-se e a melhor viver. Então, para finalizar, a gente finaliza com a vivência. E a vivência é como nós buscaremos o Evangelho a partir de agora, amigos. Qual é a dedicação que você terá nesse ano de 2022 em conhecer essa mensagem que é libertadora, que te ajuda a não ser arrastado por influências tantas, a ter compreensão e valorizar aquilo que fica, que não é transitório, que não é ilusão. Como te dedicarás à mensagem do Cristo daqui em diante? E o convite que eu te faço é conhecer, meditar, sentir e viver. E só para finalizar, vocês têm um dever de casa. Eu vou lembrar para vocês. João, você anotou aí, querida? Anotei. João 6, 67 a 68. Estou João, curiosa para ler também. João, capítulo 6, 67 e 68 é o versículo. Vejam lá as duas perguntas, uma de Jesus e uma de Simão Pedro, que vão te ajudar nos teus propósitos de 2022.
2022 em diante. Eu agradeço muito pela oportunidade, espero ter contribuído. Já achou? Que beleza! Não vai dar spoiler. Não conta, não conta. Fica o convite aí para todos com muito carinho, né? Espero que a gente possa ter alcançado o objetivo de convidar cada um que esteja aqui presente em buscar a mensagem do Cristo com mais significado, com mais valor, né? Com mais ânimo, tem de bom ânimo, não é? Isso é muito importante na nossa vida e daqueles com quem nós caminhamos. Obrigada, viu, Isabela? Obrigada, William. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada a você também, querida, pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? Agradecemos imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Foi uma live assim muito reflexiva, me emocionei em vários momentos, acredito que quem também acompanhou aí sentiu toda essa vibração, essas palavras com tanto carinho que você trouxe, com tanto amor envolvida, com tanta luz. Então, começamos 2022 aqui no Trilha com tudo, assim, com tudo que nós precisamos. Aqui está o nosso tesouro, né? No Evangelho. Gratidão, Elaine. Espero que essa seja a primeira de muitas lives que você esteja aqui conosco, nesse propósito de divulgação do Evangelho de Jesus. Grande beijo no seu coração, um beijo a todos que estiveram aqui conosco, uma boa noite. Você tem alguma consideração final? Eu não sei, a gente faz oração agora, Pode fazer, eu deixo. Vamos lá. Então eu convido todos vocês, amados, queridos, que estiveram aqui presentes, a mentalizarem a figura do divino amigo Jesus, adentrando a porta da tua casa. Imaginem que ele está entrando aí pelos cômodos, abençoando a cada ser ali presente. E ele vai se aproximando de você. E na medida em que ele se aproxima de ti, você vai sentindo as suas vibrações, a sua energia te envolvendo, te fortalecendo, te equilibrando. Abrace o divino amigo. O que você diria para ele nesse instante? Qual o significado da mensagem que ele nos trouxe na tua vida? Com esse sentimento tão bom, tão proveitoso, pedimos, Senhor Deus, nosso Pai, que o teu amor alcance as nossas necessidades, impulsione os nossos passos no caminho do bem, que alcance aqueles que estão em nossos corações, nos nossos sentimentos mais caros, também nas nossas relações mais difíceis, que envolvidos pelo teu amor possamos melhor considerar, melhor viver, melhor agir. E Jesus, Mestre Divino, nosso irmão maior, fica conosco, hoje e sempre. Nos esforçaremos para permanecer contigo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, amigos. Gratidão. Beijo no coração, Até a próxima, queridos. minha amiga. Tchau, tchau. Obrigada, amor. Tchau.